Existem duas situações em que o trabalhador brasileiro consegue se realizar. A primeira é quando o camarada consegue um emprego para sustentar. A segunda é quando ele para de trabalhar porque se aposentou. O problema, meu querido, é que trabalhador do CLT aposentado são palavras que não cabem na mesma frase. Tá ficando cada vez mais difícil alcançar isso. O cara vai lá, paga o INSS obrigatório a vida toda para ver se um dia vai conseguir alcançar isso e quase com a certeza de que aquele valor não vai ser suficiente para se sustentar. O que é que está acontecendo hoje, infelizmente, é que muitos aposentados estão precisando voltar ao mercado de trabalho para compensar a aposentadoria que tem. E matérias como essa que você vai ver aí na tela tá ficando cada vez mais comum, infelizmente. Mas sabe o que não é comum? Tu tá olhando aí pra minha cara sem deixar o like. Deixa o like nesse vídeo, galera. Vai fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Dá uma pausa, confere aí se você tá inscrito. Ativa as notificações, faz isso agora, porque assim você não perde nenhum vídeo por aqui. Quando a gente analisa essa situação, a gente vê que vai existir dois caminhos possíveis. Ou a pessoa vai continuar trabalhando para o CLT, esperando um dia conseguir se aposentar, pedindo a Deus que consiga voltar ao mercado de trabalho, consiga ter um valor para se sustentar, até o dia que não tem mais saúde e depender de alguém, ou simplesmente a pessoa começa a agir de agora para ter a aposentadoria que sempre quis, ou para compensar isso do jeito certo. É isso aí que você está entendendo. Eu estou falando em investir. Se você quer se aposentar, isso é inevitável. O problema é que muita gente começa a colocar isso como empecilho e fica tão ansioso em relação a investir quanto fica uma pessoa esperando o INSS. Vem uma chuva de dúvidas, né? Uma chuva de perguntas. Onde é que eu vou colocar meu dinheiro? Será que eu vou perder? É seguro? Quanto eu tenho que colocar? Como é que funciona? E pensando nisso, a gente fez um vídeo exatamente como uma aula para que você aprenda como compensar esse INSS investindo. Eu vou mostrar para você como construir uma aposentadoria de 5 mil por mês, qual investimento você tem que escolher, quanto que você tem que investir, tudo na prática. A gente vai fazer as contas e eu vou fazer com você hoje para você continuar aí e ver que não tem nenhum mistério. É o seguinte, galera, existem muitas opções de investimento e eu quero que você tire uma coisa da sua cabeça. Não existe investimento bom e investimento ruim. Todo investimento é bom. Porém, aquilo que você está procurando vai se encaixar melhor com algumas opções do que outras. Isso não significa dizer que só porque aquela opção não atende o que você está procurando, ela não presta. Esqueça isso. Investimento é bom e você tem que ter uma estratégia que se encaixe melhor naquela alternativa. Mas em se tratando de aposentadoria, o que é que você tem que procurar? 3 características básicas. A primeira ligada à segurança. Quem quer se aposentar tem que procurar um investimento que passe estabilidade. Não pode ser um investimento que passe por alto e baixo o tempo todo no mercado. Tem que ser uma coisa linear, tem que ser um investimento que tenha uma certa estabilidade. Segundo ponto, liquidez. A liquidez desse investimento para se aposentar tem que ser fixada. Você não pode estar mexendo nesse dinheiro. Tem que ser o dinheiro que você vá alimentando para que no futuro ele gere o retorno que você precisa. Porque de repente você pode pensar que aquilo é uma reserva, surgiu uma situação, você vai lá e mexe. Não adianta, você não vai chegar a lugar nenhum. Terceira característica, o rendimento. Você tem que procurar um investimento que ele consiga multiplicar o seu dinheiro mais rápido do que o seu dinheiro perde valor com a inflação e que seja superior ao que a gente tem de básico hoje, que é a poupança. Deu para entender, né? Com essas características em mente, a opção que mais vai se enquadrar para você vai ser um investimento de renda fixa e que tenha características pré-fixadas ou híbridas. Como assim, Elias? O investimento pré-fixado é um investimento que tem uma taxa fixa. Você sabe exatamente quanto que você vai ganhar 20, 30 anos depois, porque já vai informando naquele investimento quanto que ele vai multiplicar. Isso não muda. O investimento que tem características híbridas, ele vai ter uma parte vai render pré-fixada e a outra parte pós-fixada, ou seja, vai ter 2 tipos de fatores que multiplicam o dinheiro. Deu para entender até aí, né? E por isso a opção que vai conseguir atender a tudo que você está procurando vai ser um título do Tesouro direto. O Tesouro Renda Mais. Esse tipo de investimento surgiu para bater de frente com as opções de previdência privada que os bancões oferecem. O que é que acontece no Brasil? As pessoas só conhecem a poupança e tudo que está envolvido naquele banco onde ela tem aquela conta poupança é o que aquela pessoa entende como investimento. E acaba caindo na opção de uma previdência privada, porque o nome é bonito e tem aquela coisa toda. Aí você vai, escolhe e escolhe mal. Inclusive, uma pessoa me procurou no trabalho, bem arrependida, sem entender o que ia fazer por ter tomado uma decisão dessa, de escolher
uma previdência privada para o filho. O dinheiro vai ficar preso até 2040, essa pessoa não vai conseguir tirar o dinheiro, e quando a gente foi fazer a conta, eu fiz a conta com essa pessoa, vi com ela que o dinheiro estava rendendo menos que a poupança. Se ela tivesse deixado na poupança para o filho e não tivesse mexido, ela ia ganhar mais dinheiro. Então, tem que ter muita atenção. E esse investimento do Tesouro Direto, ele bate de frente oferecendo um bom rendimento, uma liquidez adequada e um risco baixíssimo, mais baixo do que o risco de qualquer investimento no banco. E como é que ele vai funcionar? O Tesouro Renda Mais, ele vai ser oferecido lá no site do Tesouro Direto. Quando você for escolher, você vai ver que ele é um investimento que tem características híbridas. Ele vai fazer o teu dinheiro multiplicar ligado ao IPCA e a uma taxa pré-fixada. Então, quando você for escolher lá, vai aparecer Tesouro Renda Mais 2045, IPCA mais 6,5%, ou seja, ele vai render a inflação dentro desse período até o ano 2045, mais uma taxa fixa de 6,5% ao ano. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Vamos imaginar que você escolheu um Tesouro Renda Mais 2045 como esse. Ou seja, você tem 21 anos, né? E que lá está dizendo que vai variar IPCA mais 7%. Se dentro desse período a inflação ficou em torno de 5% ao ano, 5 mais 7, 12. Significa que o teu investimento vai render em média 12% ao ano. Na prática, R$100 ininterruptamente ao longo desses 21 anos, todo mês, vai gerar um montante de 25.200 que vai se transformar em mais de 148 mil. Deu para você entender como é que funciona, né? Já em relação ao processo da liquidez, ele tem uma característica que para mim é a melhor. O que é que acontece na prática? Tem gente que de repente consegue gerar o montante certo para se aposentar. Mas quando termina o vencimento daquele investimento, fica lá o dinheiro disponível e essa pessoa não tem equilíbrio e usa o dinheiro. Vou dar um exemplo. De repente a pessoa pegou um investimento pré-fixado, fez tudo certinho ao longo, sei lá, de 30 anos investindo. E quando terminou o vencimento daquele título, ficou lá disponível R$500 mil. Aí o cara, em vez de pegar esse dinheiro, colocar no canto certo e pegar só o rendimento dele para sobreviver, cresce os olhos, vai lá e gasta, coloca o plano por água abaixo. No título do Rende Mais é diferente, porque ele começa a te pagar todo mês. Isso aqui é incrível. Você pegou, sei lá, o nosso exemplo do Tesouro Renda Mais 2045. Quando chegar em 2045, ele começa a te pagar. E ao longo dos próximos 20 anos, ele vai retornar esse dinheiro para você todo mês. Ou seja, ele vai compensar diretamente uma aposentadoria ou complementar a tua renda. Muito massa, né não? E você pode perceber que isso vai totalmente contrário ao que prega o INSS, que é exatamente uma dependência. No INSS, quem está no CLT é obrigado a pagar. Não gera um montante e eles vão decidir quanto vai pagar para você. Com esse tipo de investimento, você constrói a própria aposentadoria ou a compensação dela. É você que traça a estratégia. Vai repetir esse processo ao longo dos meses, porque se você é obrigado a pagar lá no seu contra-cheque, agora você vai pagar com gosto, porque você vai ver esse dinheiro lá na frente retornar para você com juros, tá? Isso é muito interessante. Eu fiz uma continha só para você ver como é que funciona, como é que ia ser na prática para você conseguir 5 mil por mês com esse tipo de investimento. Eu imaginei 5 tipos de pessoas. Um com 20 anos, um com 30, outro com 35, outro com 40 e o último com 45 anos. Eu levei em consideração que todos vão se aposentar com 61 anos, ok? O que é que vai acontecer? A primeira pessoa escolheu o título do Tesouro Renda Mais 2065. Já a segunda pessoa pegou o título do Tesouro Renda Mais 2055. A terceira pessoa, o Renda Mais 2050 e assim sucessivamente. A quarta pessoa, o Renda Mais 2045 e a última delas, o título do Tesouro Renda Mais 2040. A primeira pessoa, a que tem 20 anos, vai precisar investir todos os meses apenas R$ 108,12. A segunda pessoa vai ter que investir por mês R$ 272,48. A terceira, R$ 447,16. E a quarta pessoa, R$ 761,75. E por fim, aquela que tem 45 anos, tem que fazer aporte de R$ 1.441. Não sei se você percebeu aqui. A quinta pessoa vai precisar colocar quase 13 vezes mais do que a primeira do nosso exemplo. E por que isso acontece? Porque ela não tem o mesmo tempo. Aquele cara que tem 20 anos e começou hoje a trajetória dele, ele tem mais de 40 anos para conseguir chegar no resultado. Logo, ele precisa de valores pequenos e os juros compostos vai fazer o cálculo para ele aqui. Já a pessoa que tem 45 anos, ele só tem 16 anos para correr atrás de gerar a mesma aposentadoria do primeiro, de 5 mil por mês. Por isso que ele tem que colocar valores bem maiores para conseguir ter o resultado. Isso é muito interessante. Isso já é para chamar sua atenção aí se você está vendo esse vídeo e está na dúvida do que tem que fazer. Aí você pode estar pensando aí, Elise, por que essa pessoa que tem 45 anos não escolhe um título do Renda Mais, sei lá, 2050? Não seria melhor para ele? Preste atenção. Uma pessoa que tem 45 anos escolher um título tão longe assim,
Quando ela começar a receber, ela já tem mais de 90 anos. O que adianta? O intuito aqui é o cara chegar na idade da aposentadoria e ter o dinheiro para ele se sustentar. Pelo amor de Deus, me ajuda. Se tu não me ajudar, eu não consigo te ajudar. Mas vamos embora para a prática. Abra aí a sua internet, entra aí no Google, pesquise Tesouro Direto. A gente vai fazer agora na prática como é que funciona para você conseguir fazer esse investimento. A gente vai fazer junto agora. Fez a pesquisa, entrou no site, você vai fazer seu cadastro. O login vai ser diretamente pelo gov.br. E aqui uma observação. Você tem que ter um nível prata ou ouro de segurança para você ter acesso a esses investimentos, ok? Fez todo o cadastro, bem direitinho, a coisa mais linda do mundo. Você vai lá em títulos e escolhe a opção Renda Mais. E agora vem a parte massa. Ele vai abrir um questionário para que você converse com ele, preencha os dados e ele vai mostrar a opção adequada para você. Lembra que eu falei que esse tipo de investimento surgiu justamente para uma pessoa conseguir se aposentar ou compensar uma aposentadoria. Por isso que ele faz essas perguntas para encaixar perfeitamente a opção que você precisa. Então até nisso ele consegue te ajudar. O que é que você vai preencher aí? Vamos preencher, você preenche de acordo com a sua idade, eu vou preencher conforme a minha aqui. Eu tenho 33 anos, vamos supor aqui que eu quero me aposentar com 65, quero ganhar 5 mil por mês e tenho disponível para investir por mês aqui R$500. Quando eu avanço, ele vai mostrar a opção que tem para mim aqui. Tesouro Renda Mais, IPCA mais 6,51%. O título vence em 2074 e a conversão em 2055. Assim que eu escolho, ele me mostra também que cada título está R$ 375,48 e traz as informações de resumo. Ele mostra para mim, primeiramente, que para que eu possa me aposentar, eu preciso de 276 títulos. Como eu quero 5 mil por mês, e ele mostra que a conversão em 2055 significa que a partir desse ano, no dia 15/1, ele já começa a me pagar ao longo desses próximos 20 anos. Como eu coloquei R$500 no exemplo aqui, ele mostra que eu já saio na frente com 1,33 títulos. E ele mostra que por mês eu preciso repetir esse processo com R$ 285,36 para que eu consiga, até a data limite de vencimento desse título aqui, conseguir essa aposentadoria ou essa compensação de aposentadoria que eu sempre sonhei no nosso exemplo bonitão aqui. Percebe que ele responde toda dúvida que tu tinha no começo? De saber que tipo de opção, de saber como faz, de saber onde clicar, quanto colocar, até quando fazer. Agora é só uma questão de compromisso. No seu contra-cheque você não tem escolha. Você vai estar pagando INSS. Mas aqui você tem a escolha de fazer o seu futuro ser totalmente diferente. Escolhendo investir todos os meses numa opção que vai fazer você se aposentar. Não tem mais o que fazer. É só você confirmar e repetir o processo. Não tem bicho de sete cabeças. Depois de escolher a opção, você vai fazer um depósito para a sua conta aqui que foi aberta e você vai fazer esse processo todos os meses. No outro mês, quando você entrar, você vai colocar e vai ver que vai ser mais fácil porque você já vai ter sua carteirinha lá com aquele seu investimento que você escolheu. É só você repetir esse processo. Se de repente um mês foi melhor que o outro, você consegue colocar mais dinheiro e comprar mais títulos, você sai na vantagem de acelerar esse processo ao seu favor. Quanto mais dinheiro colocado, mais rápido você chega no objetivo. Não arruma desculpa mais para você não conseguir chegar onde você pode chegar e precisa chegar, e o melhor, merece chegar. Esse foi o vídeo de hoje, a gente vai ficando por aqui, até a próxima aí. Valeu!